Bom dia! Hoje é quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra de Deus, logo de manhã. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 20, nos diz assim: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olá, como você está? Já nesse meio de semana, metade já foi. Como está passando rápido. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus por isso. Você pode agradecer ao Senhor nessa manhã, porque as misericórdias dele têm sido renovadas sobre a sua vida. Mas vamos lá então terminar a nossa parte de que tanto Tiago enfatiza para a gente da fé sem obras, que ela é morta, que ela não vale e ela é inútil. E eu acho que até aqui já deu para você refletir bem sobre essa questão, que ela precisa ser realmente prática na nossa vida, mas ela tem que ter uma funcionalidade, uma certeza, uma convicção de que eu creio para a salvação. A minha fé é verdadeira no Senhor. E eu tenho produzido frutos dessa fé. Eu tenho feito valer a pena. A minha vida tem falado exatamente o que eu tenho crido. É isso que você tem vivido? Se for, graças a Deus por isso. O objetivo está sendo atingido. Mas vamos falar então hoje sobre a fé salvadora. A fé salvadora, então, ela pode ser sintetizada em três palavras. Primeiro, conteúdo. Segundo, concordância. Terceiro, confiança. A fé salvadora, então, e verdadeira, ela inclui o intelecto, ela inclui as emoções e ela inclui a vontade. O conteúdo da fé é a verdade de Deus. Eu recebo essa verdade do Senhor, eu confio nela e por ela eu sou transformada. Uma coisa liga a outra. São coisas que andam juntas e eu preciso entender que eu tenho que desenvolver. Primeiro, a fé salvadora, ela está baseada na palavra de Deus. Isso mesmo. A palavra de Deus, ela tem que nortear a fé dessa pessoa. Ela tem que ter certeza de que ela é a autoridade máxima na sua vida. E aí, Tiago vai citar para a gente dois exemplos de pessoas que foram orientadas pela palavra de Deus. E exemplos distintos, né? Abraão e Raabe. Pessoas que viviam totalmente diferentes, em situações diferentes, e que a palavra de Deus alcançou, entrou, mudou, modificou, e essas pessoas produziram frutos para a glória de Deus. Então a questão aqui não é a fé, mas o objeto da fé. Não é fé na fé. Não é a fé nos ídolos, não é a fé nos ancestrais dessas pessoas, não é a fé numa confissão positiva, não é a fé nos méritos delas mesmas, mas é fé em Deus e na sua palavra. A fé está baseada então em um conjunto dessas verdades, né? A fé está estabelecida no próprio Deus e na sua palavra. Não é uma fé frágil, é uma fé fortalecida na palavra de Deus. E aí, sua fé é esse tipo? Fortalecida e baseada na palavra dele? Ou você anda por aquilo que você acha? É um ponto para a gente pensar. Em segundo lugar, a fé salvadora envolve todo ser humano, todo ele. A fé mostra que a fé morta, ela toca apenas o intelecto. Já a fé dos demônios também, o intelecto, também as emoções, mas a fé salvadora, ela atinge tanto o intelecto quanto as emoções, mas principalmente a sua vontade. Então a mente dessa pessoa, ela entende a verdade de Deus e o coração dela deseja
ardentemente a verdade de Deus e fazer a vontade daquele que o chamou através da sua palavra. Que coisa linda! Quando a gente entende a salvação, quando a nossa fé ela é verdadeira, ela quer cumprir a palavra de Deus. Ela quer fazer o que agrada ao Senhor. Ela quer estar ali em comunhão profunda, sendo moldada, modificada diariamente e fazendo, agindo conforme o seu Pai quer. E aí você já tem se posicionado nesse tipo de fé? Vamos nos atentar aqui para esse momento. Mas em terceiro lugar, a fé salvadora, ela conduz a uma ação. Tiago, então, ele cita aqui dois exemplos, né? O exemplo de Abraão, pai da fé. Ele foi testado ao máximo, orientado ao máximo pelo próprio Deus, mas ele fez uma prova da sua fé quando ele ofereceu ali seu filho como sacrifício. Chegou na hora H, Deus viu a fé que ele teve e ele cumpriu o que ele estava falando. Deus não permitiu o sacrifício do seu filho Isaque, mas ele testou a sua fé, ele foi obediente à voz de Deus, à palavra de Deus. E o seu tipo de fé tem te levado a ser obediente ao Senhor? Tem te levado a ter essa obediência que faz com que você abra mão de tudo, como Abraão fez aqui? É um ponto para nós pensarmos, não é mesmo? A outra questão é a questão do exemplo de Raabe. Raabe, ela creu e ela agiu. Ela ouviu a palavra de Deus, reconheceu que estava numa cidade condenada e ela não somente entendeu a mensagem, mas o seu coração foi tocado pelo Senhor. Ela arriscou sua própria vida para proteger os espias. E depois, mais tarde, ela fez parte do povo de Deus. Sim, e ela tornou-se membro da genealogia de Cristo. Isso que é graça, né? Graça que opera a fé salvadora. Antes, uma mulher prostituta, uma mulher que andava longe de Deus, fazendo tudo aquilo que era de errado, Deus traz ela para perto, entra no coração de Raabe, transforma a vida dela e ela é modificada então por essa palavra. Que coisa linda quando a salvação ela é verdadeira. Ela traz mudança de atitude. Ela traz uma novidade de vida. Ela não te deixa mais como você está. Ela te traz uma vida nova em Cristo. Aquelas vestes velhas não te pertencem mais. Aquilo que você produzia e fazia de errado ou carnalmente, pela vontade humana, não te pertence mais. Pelo contrário, o que te preenche daqui para frente é a presença de Deus e a sua palavra. E quantas mudanças elas podem fazer. E isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo, então, ele nos exorta, através de sua carta aos Coríntios, nós nos examinarmos. Então, examinem vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Então, a gente precisa entender, queridas, nessa manhã, que a fé salvadora, ela precisa ser examinada diariamente pelo Senhor e por você. Houve um tempo em que, sinceramente, reconheci meu pecado diante de Deus? É isso que você tem que perguntar. Houve um tempo em que meu coração desejou fortemente fugir da ira vindoura? Houve um tempo em que compreendi que Cristo morreu pelos meus pecados e já confessei que não posso salvar a mim mesmo? Houve um tempo em que, sinceramente, eu me arrependi dos meus pecados? Houve um tempo em que realmente depositei a minha confiança no Senhor Jesus? Vai analisando aí. Houve um tempo em que, de fato, houve mudança na minha vida? Desejo viver para a glória dele, pregar a salvação para os outros e ajudar os necessitados? Eu tenho prazer na intimidade com Deus? Se você pode responder essas perguntas positivamente, então esse é um sinal de que a sua fé é verdadeira e estão presentes então na sua vida e você pode dizer que tem uma fé salvadora. Que o Senhor continue falando no seu coração, assim como ele tem falado no meu. Que possamos firmar a nossa fé no Senhor, confiantes de que ele é a resposta para a nossa vida em todo o tempo. Que haja em nós mudança diária, vontade de conhecer mais a Deus, de termos a nossa vida transformada por ele.
Amém, queridas? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por essa manhã tão linda. Te louvamos pela tua palavra, Deus. Obrigada porque ela nos ensina, Pai, que precisamos obedecer a sua voz. Não dá para falarmos que temos uma fé verdadeira quando não queremos cumprir a tua vontade. Não dá, Deus, para falarmos que queremos ter uma fé verdadeira quando não estamos dispostas, Deus, a ser quem o Senhor é, a fazer o que o Senhor quer, a termos a nossa vida consagrada nos teus pés, modificada, Pai, com o Senhor no centro dela. Deus, obrigada porque a fé salvadora, ela transforma o homem, ela tira o homem do lugar de pecador, miserável e traz para a luz. E essa luz, Deus, modifica qualquer situação humana. Muito obrigada, Pai. Que hoje seja um dia de salvação aqui no Logo de Manhã. Que pessoas sejam rendidas aos teus pés. Deus, nós precisamos de Cristo e sem o Senhor nós não somos nada. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Um ótimo dia. Que o Senhor te abençoe. Fiquem com Ele até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau. Eu fui achado e por isso hoje eu posso ver. Eu fui tocado por Cristo e as minhas mãos eu quero estender. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, aquele que me amou primeiro, com o verdadeiro amor que eu jamais merecerei. Eu fui achado e por isso hoje eu posso ver. Eu fui tocado por Cristo e as minhas mãos eu quero estender. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, aquele que me amou primeiro, com o verdadeiro amor que eu jamais merecerei. A fé sem obras é morta, não importa o preço eu pagarei. A fé sem obras é morta, não importa o preço eu pagarei. A fé sem obras é morta, 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 a fé sem obras é morta. Essa é a verdadeira religião. Se lembrem das viúvas e dos órfãos.